Olá pessoal, gostaria de falar a respeito do plano de salvação. Para que nós possamos entender a respeito do plano de salvação, nós precisamos ir lá em Gênesis, na criação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. E Deus disse ao homem que eles poderiam comer livremente de todos os frutos que havia no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no centro do jardim. Porque Deus disse: o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Mas certo dia, Satanás, usando a serpente, veio e tentou Eva, e o homem acabou desobedecendo a Deus e comendo o fruto proibido. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com Adão e Eva, Deus vinha se relacionar com o homem. Mas a partir do momento em que o homem comeu a fruta proibida, quando Deus aparece no jardim, o homem se escondeu de Deus. Por que que o homem se escondeu de Deus? Quando Deus disse a Adão e Eva que eles não poderiam comer desse fruto porque certamente morreria, Deus não estava dizendo ali sobre a morte física, mas sim sobre a morte espiritual. O que que significa morte espiritual? A morte espiritual é exatamente a quebra de comunhão entre Deus e o homem. E isso prova exatamente que quando Deus aparece no jardim, a atitude que o homem toma. O homem se escondeu de Deus. Por quê? Porque havia ocorrido a morte espiritual ali. O homem se escondeu de Deus porque a comunhão que havia entre Deus e o homem foi quebrada por causa da desobediência, por causa do pecado. Por isso que o homem se escondeu de Deus. Então, a partir deste momento, a partir dessa desobediência, o homem entra também debaixo da condenação do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E também diz lá em Ezequiel que a alma que pecar, esta morrerá. Então, a partir do momento que o homem desobedece a Deus, ele entra debaixo da condenação do pecado, que é a morte eterna. A Bíblia chama também de segunda morte, ou propriamente dito, do lago de fogo ou o inferno. Então, a partir do momento que o homem desobedece a Deus, ele quebra a comunhão com Deus, ele se torna pecador, e ele entra debaixo da condenação do pecado, que é o inferno, passar a eternidade longe de Deus. Mas só que como Deus ama o homem, ele não queria que o homem passasse a sua eternidade no inferno. Então Deus traça um plano para salvar a humanidade, para salvar o homem do seu pecado, salvar o homem da condenação do pecado. O que que Deus faz? Em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, que enviou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que crer em Jesus não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez para poder salvar este homem? Deus envia Jesus Cristo a este mundo, e Jesus Cristo vem e toma o nosso lugar. Jesus Cristo vem e morre ali na cruz para pagar o nosso pecado, para nos perdoar do nosso pecado. Então, a partir do momento que Jesus morre na cruz, os nossos pecados são perdoados, a nossa dívida é paga, o nosso pecado é perdoado diante de Deus, certo? Então, três coisas aconteceram. Em primeiro lugar, o homem é pecador. O homem se tornou pecador por causa da sua desobediência a Deus. Em segundo lugar, por ele ter desobedecido a Deus, ele entrou debaixo da condenação do pecado, que é o inferno. E em terceiro lugar, a boa notícia é que Deus envia seu único filho, Jesus Cristo, a morrer pelo pecador, a morrer pelo nosso pecado, para nos perdoar os pecados. Mas não basta simplesmente nós sabermos essas três verdades. Nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que o homem precisa fazer para ele ser salvo do pecado, ser salvo do inferno? É necessário fazermos duas coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz o quê? Se você crê que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu ali na cruz pelo teu pecado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você crê nessa verdade, você já tem o primeiro ponto para você ser salvo. Agora, em segundo lugar, para que você seja salvo, a Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. O que significa isso? A partir do momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, ele se tornou escravo do pecado. O homem se entrou debaixo da condenação do pecado, que é a morte eterna. Então, a partir do momento que o homem desobedece a Deus, ele se torna escravo do pecado e do diabo. Então, o que significa confessar Jesus como teu Senhor? Você está dizendo, com a sua confissão, que você está abrindo mão do pecado, que você está abrindo mão de Satanás, que a partir do momento que você confessa que Jesus é o teu Senhor, você está saindo do inferno, entrando para o céu. Você está abrindo mão de Satanás e você está dizendo que Jesus é o teu dono, que Jesus é o teu Senhor. Você está saindo das trevas e está sendo transferido para a luz. Isso significa confessar Jesus como teu Senhor. Por isso que a Bíblia diz que você precisa confessar Jesus como teu Senhor e crer que Jesus Cristo morreu pelo teu pecado e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Se você crer nessa verdade e confessar a Jesus, você será salvo. Mas como que você pode fazer com que esta verdade se torne uma realidade na tua vida? É através de uma oração. A oração que nós chamamos de oração de entrega. E você pode fazer nesse exato momento. Eu gostaria de te convidar que abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. Amém? Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu te peço que perdoa os meus pecados. E te agradeço por ter morrido pelos meus pecados ali na cruz. Eu confesso que a partir de hoje, tu és o meu Senhor e meu único Salvador. Eu entrego a minha vida e o meu coração a ti. E te peço que a partir de hoje, tu faça da minha vida aquilo que tu queres. Amém. Se você foi sincero nesta oração, eu quero te dizer que Jesus, ele entrou no teu coração e ele te deu o dom da vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.